Como se manter firme nos processos da vida? Como se manter uma fé que não duvida de que as coisas vão dar certo e que existe um propósito muito maior, mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo. Se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que a espiritualidade tem uma mensagem para te passar e que você vai sair daqui completamente transformado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do irmão mais velho de vocês da Macumba, no canal do irmão mais velho de vocês da espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre processo, porque que coisa difícil esse tal processo, né, gente? Ninguém merece esse tal processo, porque a gente é ansioso. A gente quer ver o negócio logo dando resultado. A gente quer ver logo pra ontem. A espiritualidade prometeu semana passada no terreiro, a gente já quer pra sábado. A gente já quer no máximo 3 dias, igual quase um Sedex, uma Amazon da vida. A gente quer que o negócio aconteça muito rápido. E a gente sabe que não é assim. E por que essa demora? O porquê que a espiritualidade às vezes demora tanto pra manifestar algumas coisas nas nossas vidas? O porquê que a espiritualidade exige que a gente tenha essa tal dessa paciência? Porque vivemos numa sociedade que não tem paciência. E eu sei exatamente como é isso e o que você passa na sua cabeça e como você tem esse medo de, meu Deus, será que é só comigo? Será que, como que as coisas demoram na minha vida, John? E eu vou falar pra vocês, gente, como alguém que carrega somente senhores nessa coroa aqui. Porque toda a minha espiritualidade, os orixás que me acompanham, os guias que me acompanham são guias velhos, são energias velhas, são energias devagar, então eu sei exatamente o que é ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Mas antes de eu continuar falando sobre esse tema, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever caso não seja inscrito e já comentar aqui se você está passando por algum processo que você está com dificuldade de lidar. E também me conta uma coisa, vocês estão falando de qual região, da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui para eu saber qual é a região que mais eu sou conhecido aqui nesse YouTube. E continuando o nosso vídeo, gente, como manter a fé durante o processo? Por que a espiritualidade coloca a gente em processos tão demorados, em processos tão difíceis, em processos que apertam tanto a nossa alma, que parece um verdadeiro teste de resistência, né? E se for? E se for um teste de resistência? Um teste de fé? Um teste de... será que você realmente quer isso? Já viu criança mimada? Criança que quer tudo, que pede tudo e não dá valor? Que o pai vai, compra e 2 minutos depois ele simplesmente não quer? Já viu gente que, por exemplo, tem muito dinheiro e você dá alguma coisa que é um sonho seu e aquela pessoa faz completamente pouco caso? É porque não passou pela dificuldade, não passou pelo processo, foi fácil. Já viu tem um ditado muito popular que as pessoas falam que tudo que vem fácil vai fácil. Isso é verdade. A gente acaba não dando valor àquilo que é muito fácil. Então, naturalmente, a primeira coisa que a sua espiritualidade vai testar em você é: será que você realmente quer? Será que você realmente está afim disso? Porque tudo que você quer, meu amor, isso tem um preço. Você está disposto a passar o preço? E o preço é o processo. O preço é o processo do construir, do fazer acontecer. As coisas não são assim. Muitas pessoas entram na espiritualidade achando que a espiritualidade é uma espécie de delivery. Você pede e recebe. Muito rápido. Pede e recebe, pede e recebe, pede e recebe. E a espiritualidade não funciona dessa forma. Ela não vai te dar o que você quer. Ela vai te dar aquilo que você pode receber, aquilo que você vai conseguir sustentar, mesmo que isso seja o caos. E é o momento que a gente vai falar do nosso segundo tema. Nem todo processo que você está vivendo é um processo que a sua espiritualidade te colocou. Muitos processos que você pode estar vivendo foi você que se colocou. Foi você que causou na sua vida. Foi você que não teve o quê? Paciência. Foi você que perdeu pro seu ego. Foi você que falou demais. Foi você que tomou decisões. Foi você que não se controlou. Foi você que não investiu em autoconhecimento, em saúde mental e perdeu. Perdeu pra você. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então tem processos que você pode passar que não foi a espiritualidade que te colocou. Você se colocou nesse lugar. Você se colocou nesta posição. E a gente pode trazer diversos cenários.
diversos cenários que você se colocou, ou por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer. Porque o também deixar de fazer vai te colocar em situações muito complicadas. Mas sim, tem processos que você vai ter que passar, porque são coisas que você quer chegar. Gente, quanto mais difícil o processo, significa que você tem um desejo muito grande. O que você quer na sua vida? Qual é o seu sonho? Você quer empreender? Eu sempre falo sobre empreender porque, gente, é a minha realidade, né? Então sempre trago isso pra cá. Você quer empreender? Então você tem que estar pronto. A espiritualidade vai te moldar. Como que a espiritualidade vai dar muitos caminhos abertos pra você se você está mostrando pra espiritualidade que você não tá sabendo lidar, amor, com um pouquinho de cliente que tá chegando? Se você está se enrolando, se você está perdendo a sua saúde mental com um pouquinho de cliente que está chegando. Eu tenho uma grande amiga minha que ela, inclusive é minha amiga que faz aquelas bonecas de pano linda que aparecem nos meus vídeos. E uma vez conversando com ela, eu falei assim, ela falou assim, ai meu amigo, ela é minha madrinha, né, pra quem não sabe. Meu afilhado, eu queria tanto que as bonecas estourassem, que eu conseguisse produzir mais, fazer mais. Nesse mesmo dia que ela me falou isso, um tempo antes ela estava me falando que ela estava muito cansada, que as funções da espiritualidade, porque ela também é mãe de santo, estavam demandando muito ela, que ela estava mais de 3 semanas sem conseguir descansar, que ela não conseguia. Eu falei assim, meu amor, por que você quer mais encomendas, mais clientes, se você não está conseguindo dar conta do que você já tem? Você está vivendo um processo. A espiritualidade vai dar aquilo que você sustenta, aquilo que você consegue suportar, aquilo que você consegue segurar. Quem também me acompanha há mais tempo na internet sabe que hoje, além da internet, eu sou gerente de uma grande marca de cosméticos e eu sou gerente de toda a área da comunicação a nível nacional, e a empresa hoje está se tornando uma multinacional, certo? Mas eu comecei nessa empresa como estagiário. Eu ia conseguir sair de estagiário a gerente rápido? Não. Eu tive que passar por um processo. Um processo que durou 10 anos. Um processo que me lapidou. Um processo que me testou. Um processo que eu tive que fazer muito, estudar muito, correr muito atrás. Porque hoje, para eu ser o gerente mais novo de todas as cadeiras da empresa, eu tenho que ter a mesma bagagem que aquela galera de 40, de 50 anos tem. E olha que não tenho, eu nunca vou ter. Porque eles têm 50 anos, eles são infinitamente eles têm mais experiência, mais sabedoria do que eu. Mas a nível curricular, da minha área, eu tenho. Qual é o processo que você está evitando passar? Porque às vezes, amor, você não está preparado para esse processo. Você quer pular etapas, e no pular etapas é onde você vai se ferrar. É onde você vai se machucar. Porque a espiritualidade sabe que se ela te der, você vai cair. Você vai se machucar. Pode ser a sua destruição, talvez. Pode ser a coisa que vai derrubar você, vai derrubar os seus sonhos, vai fazer você perder tudo aquilo que você plantou. Então vai devagar. O processo, gente, é difícil mesmo. Não achem vocês que eu sempre tento trazer uma imagem minha muito humana desse lado daqui. Quem me acompanha lá no Instagram, no Envio de Armando, inclusive aparece aqui para vocês já me seguirem, sabem que eu sempre tento tirar essa romantização em cima da influência. Porque muito vem da comparação. Não achem vocês que a vida de quem está desse lado, ou a vida do amiguinho, é fácil. Que o jardim do outro é mais florido. Não é. Não é. Todo mundo passa por dificuldade, sim. Meu amor, hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Hoje de manhã eu tava falando, eu cansei desse negócio de internet. Eu não vou gravar mais vídeo nenhum pra internet, tô cansado. Tô cansado do negócio de internet. Vocês estão achando que o processo é fácil? O processo aperta, amor. E aperta. O processo ele vai trabalhar o seu ego. O processo vai trabalhar a sua resiliência. O processo vai trabalhar o seu persistir, o seu acreditar. E a sua espiritualidade tem um propósito para isso, porque ela tá te olhando e pensando, tá, e quando não dá certo? E se eu não quiser fazer que as coisas darem certo, que você tem coisa para aprender?
O processo é moroso. Não vai achando que é só com você, não. Não se coloca nessa posição de achar que é só com você, que é só com você que tá difícil, porque não tá. Todo mundo que está vivendo algum tipo de processo vai passar pelas dificuldades dele, pelas provações dele, porque é esse processo que vai fazer você amadurecer. É esse processo que vai fazer você tomar coragens de sair, de se movimentar, de fazer alguma coisa. É esse processo que está tentando te obrigar. Porque se você não quiser viver o processo, eu vou ser muito claro com vocês aqui. Você pode simplesmente desistir. Nossa, John, como assim desistir? É, amor, você pode desistir. Você não é obrigado a passar pelo processo. Mas se você quer uma coisa grandiosa, se você quer uma coisa muito bacana, você vai ter que passar pelo processo. Eu hoje não conheço ninguém que tenha feito uma coisa minimamente grande, minimamente relevante e tenha me dito que foi fácil, que foi de mão beijada. Porque quem ganha de mão beijada, amor, nem se compara com isso. Se você não nasceu herdeiro, como eu, se você não nasceu em berço de ouro, como eu, nem vale a pena olhar para isso. Se inspire em pessoas que têm a trajetória como você, como eu. Eu tenho que inspirar em pessoas que têm a trajetória como eu. Pessoas que começaram de baixo, que tiveram que correr atrás, que tiveram que estudar. Eu tenho que me inspirar nisso. Não se inspira em pessoas que não têm nada a ver contigo, que não estão vivendo os processos que você está vivendo. Não pegue orientação com pessoas que não estão vivendo o processo que você está vivendo. Às vezes você quer ser a primeira pessoa da sua família a fazer uma faculdade e está querendo a afirmação de pessoas da sua família que não acreditam em faculdade. Às vezes você quer ser a primeira pessoa da sua família a conquistar um carro zero, a conquistar uma casa própria, a ser empreendedor, e todo mundo da sua família tem crenças de não merecimento, crenças limitantes. Da onde você está tentando pegar inspiração para esse processo? Eu fiz o último vídeo aqui sobre... Foi sobre o que mesmo, gente, o vídeo? Foi sobre uma coisa boa. Foi sobre uma coisa interessante. Foi sobre... A few moments later. Fechar a boca. Sobre você não contar as coisas pra quem não tá vivendo as mesmas coisas que você. Não contar os seus sonhos. Então, muito parecido com o último vídeo, se você quer viver um processo e você não tem ninguém passando pelo processo parecido que o seu, então você vai fazer o quê? Você vai entregar esse processo para sua espiritualidade. Comece a perguntar mesmo para sua espiritualidade, o que eu tenho que aprender? Sabe como a gente... Esse tem um papo, tipo assim, a gente aprende errando. Não, a gente aprende acertando. E quando a gente acerta, a gente não erra mais. Não é errando. Mas é na tentativa. É na queda. É na queda. Eu sou um cara que hoje eu tenho... Eu acho que mais de 1 milhão de seguidores se somar todo mundo nas redes sociais, certo? Mas eu vou usar exemplo, por exemplo, o Instagram. O Instagram hoje atualmente eu tenho 610 mil seguidores, certo? No meu Instagram, eu comecei do zero aquela conta. Foi do zero. Demorei 3 anos para chegar a 610 mil seguidores. Eu tive que passar pelo processo. Eu tive que aprender a fazer os 5 mil. Eu tive que aprender a fazer os 10 mil, a fazer os 100 mil, os 200, os 300, 400, enfim, os 600. Hoje, se você me perguntar, eu sei exatamente o que eu fiz para chegar aos 600. Eu passei pelo processo. John, como é que faz para chegar no 1 milhão? 1 milhão não vou saber. Não sei te falar ainda, porque eu não cheguei em 1 milhão em uma rede social. John, como é que faz para chegar a 30 mil seguidores no YouTube? Eu sei. Eu sei o que eu fiz. Passei pelo processo. John, como é que faz para chegar a gerente... De estagiário a gerente, eu sei o que eu fiz. Eu vou saber te aconselhar. Eu vou saber te orientar. John, como é que faz pra virar diretor? Ah, eu já não sei. Aí eu vou ficar te devendo. Porque essa informação eu não tenho. É o processo. Não tem como fugir do processo. E eu vou te dar um conselho. Quanto mais você encarar o processo com... Vamos lá. Vamos passar pelo que tem que passar, então. Eu peço isso muito pra espiritualidade. Amor, não tô com muito tempo. Fala com eles, né? Não tô com muito tempo pra perder.
O que eu tenho que passar? Vamos passar logo. Eu prefiro o caminho mais rápido. Eu prefiro o caminho... É da dor? É sofrendo? Uma vez, um Exu falou para uma moça: moça, você quer o caminho mais rápido ou você quer o caminho mais devagar para chegar onde você quer chegar? E ela falou: eu quero mais rápido. Preste atenção nesse conselho. Você quer mais rápido? Então tá. 5 meses depois ela faliu. Ela quebrou. Aí ela voltou pra perguntar: nossa, quebrei. Vocês falaram pra mim que eu vou ter muito sucesso, que eu vou ter muito reconhecimento, mas eu quebrei. Você escolheu o caminho mais rápido. Estava na sua jornada quebrar. Os maiores empresários do Brasil quebraram, amor. E aprenderam a reconstruir. Não foi um golpe de sorte. Não peça um golpe de sorte. Golpe de sorte é muito ruim, porque você não consegue sustentar aquilo. O processo te ensina a ter estrutura para manter aquilo, para manter consistência. Eu tô há 3 anos na internet, 1 ano no YouTube. Por que eu já não comecei no YouTube? Porque eu nem sabia se ia vingar no Instagram. Eu nem sabia se eu ia conseguir manter a minha rotina do meu trabalho com a produção no Instagram, com a produção do YouTube. Eu não sabia. É o processo, gente. Não dá pra fugir do processo. Se você quer alguma coisa grandiosa, esteja pronto e não pega tão leve com vocês. Não pega. Eu tenho uma frase comigo que é: eu não sou tão frágil. Eu aguento. Eu não sou tão frágil. Mas por que eu não sou tão frágil? As porradas do processo. Hoje vocês conversam comigo e falam assim: nossa, John, você é uma pessoa que aconselha, né? Que tem bons conselhos, que consegue me ajudar a ver uma coisa por outro lado. Mas, gente, a vida teve que me apertar muito, de muitas formas, para eu procurar terapia. Se eu tenho essa mentalidade hoje, é uma construção, foi um processo de enfrentar os meus medos, de enfrentar as minhas inseguranças. Qual é o seu processo? A vencer uma insegurança emocional, uma dependência emocional? Eu tive que passar por isso. Vencer uma timidez pode ser um processo. Vocês acreditam que eu sou uma pessoa tímida? Todo mundo que eu falo isso não acredita. Todas as pessoas, toda vez que eu vou atender um paciente meu, como vocês sabem, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu sou numerólogo. Quando eu vou atender um paciente meu, que eu sempre fico extremamente nervoso. Aí eu começo a brincar, né? E geralmente eu falo: cara, eu sou tímido, desculpa, eu sou tímido. Sou tímido mesmo, eu fui uma criança gaga. Vocês acreditam que eu fui uma criança gaga? Nossa, John, mas você tem uma dicção bacana, você fala bem. Mas eu era uma criança gaga. Eu tive que vencer um processo. Um processo comigo. De fazer o quê? Terapia, de acalmar essa mente acelerada. Aonde você quer chegar? Você pode desistir. Isso é uma possibilidade. Quando eu estava lá como estagiário, investindo tudo que eu tinha que investir, tentando ser visto, entregando muito resultado, vieram pessoas até mim e falaram assim: ó, vai fazer por quê, bobo? Fazer pra botar patrão com... Amor, foca em você. O que você quer? Aonde você quer chegar? Deixa as pessoas de lado. Não escuta ninguém. Escuta você. Escuta essa vozinha aí dentro, ó, que tá te orientando. Encara o seu processo de verdade. A espiritualidade nunca vai te dar uma coisa que você não consegue suportar. Mas ela não vai te dar uma coisa que vai ser fácil. Porque é o processo. Quanto mais rápido você aprender a suportar o processo, a jogar no peito e falar: vamos, é o que eu tenho, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho então. Hoje eu tenho uma câmera aqui para gravar um vídeo. Mas meus primeiros vídeos eu gravava no telefone. Quando eu comecei há anos atrás, na internet, há 3 anos atrás, eu nem botava a minha cara. Eu tinha vergonha. Eu achava que o povo queria saber de outra coisa, mas não queria me ver. Eu tive que passar pelo processo. E o processo, ele realmente vai testar se você realmente quer. Porque eu falei que a minha espiritualidade sabe. A espiritualidade sabe que eu quero ser uma pessoa que vai impactar
a vida de muitas pessoas e ajudar a vida de muitas pessoas com as ferramentas que me ajudaram. Amor, para eu impactar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas, eu vou incomodar muitas pessoas. Imagina como é, faz essa reflexão, imagina o que é criar conteúdo sobre espiritualidade afro-religiosa num país como o Brasil. Imagina as coisas que eu já não passei. A primeira vez que eu tive um cancelamento de um grupo de evangélicos, eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Porque sofri bullying, como vocês sabem. Então, assim, foi um gatilho muito forte pra mim. Um gatilho fortíssimo. Só que tive aquele meu momento, fiquei uma semana sem pegar um telefone, a minha equipe assumiu o telefone e fez aquele gerenciamento de crise, foi bloqueando os comentários e tudo mais, porque a gente nunca entrou em disputa. Amor, depois a minha espiritualidade simplesmente soprou no meu ouvido assim: faz parte do processo. Estranho seria se as pessoas não quisessem usar a sua visibilidade de alguma forma para poder surfar na sua visibilidade. Eu olhei aquilo, se você só vai tomar, o meu avô sempre falou isso, só toma pedrada, como que é? Só toma paulada o prego que se destaca. Acho que é isso. É isso. Se você quer ser a empresa que vai faturar 300 mil no mês, você tem que ser primeiro a empresa que vai faturar 10 mil, 5 mil, 2 mil. A empresa que fatura 1.000, ela não tem estrutura para ser a empresa que vai faturar 10 mil, 50 mil. Vai precisar de ajudante, vai precisar de equipe, vai precisar setorizar, vai precisar trazer mais pessoas. É o processo. Imagina se você sai de 1.000 para 1 milhão de faturamento, tu quebra. Imagina se você é a pessoa que do nada viraliza na internet, pega essa fama toda que você quer. Tem gente que quer ser famosa, né? Quer ser famoso, quero conhecer quantos Big Brothers, por exemplo. Vão pro Big Brother e depois desaparecem, somem. Porque recebeu, do nada, bum, recebeu, mas não conseguiu sustentar. Você realmente quer receber alguma coisa que, tipo, cara, você vai perder? Então, o que você tem que começar a falar com a sua espiritualidade? Obrigado pelo processo. Tudo que me acontece, acontece da forma que tem que ser. No último vídeo que eu postei também, eu falei sobre você fechar a boca e não contar os seus planos. Mas por quê? Eu sou empreendedor. Foi um mês que deu tudo errado. Aprendi, beleza. Só que ali, naquele processo, eu tive a resiliência de pensar: eu tenho que saber lidar com isso. Porque se eu quero ser uma empresa que vai empregar as pessoas, gerar renda para as pessoas, eu preciso tomar conta de várias pessoas na minha equipe hoje em dia, várias frentes, eu preciso saber exatamente como que eu faço para sair dos momentos de baixa. Às vezes esse processo de escassez financeira, a sua espiritualidade te mostrando: vamos se movimentar, amor. Vamos fazer alguma coisa aqui para fazer um negócio acontecer. Depois desse processo inteiro que eu vivi, eu tô com outras ideias, outros insights. Por quê? Tem uma expressão horrível, que é quando a água bate na bunda. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Mas tem uma outra expressão que é: o desespero faz você se movimentar. Que no desespero. Por quê? Tem uma coisa muito interessante. Imagina um bicho acuado. Meu cachorro, meu gato, tá assustado. Eles vão ficar paradinho ali no cantinho deles. Paradinho. Tá com medo, tá assustado, não sabe o que fazer. Né? Pipoca, começou a ter fogos, amor. O cachorro entra pra dentro do box, ele se tranca, fala: obrigado, por mim já deu, chega, vou ficar aqui até esses fogos pararem. Ele fica ali enfornado. Chiquinho é a mesma coisa, o gato. Chegou gente aqui em casa, se assustou, se intoca. Quando a gente está em sensação de perigo, olha como a gente não se movimenta muito mais rápido. Meu Deus do céu. O ego, é o nosso ego, não o ego que vocês conhecem, o ego que está tentando fazer a gente sobreviver. Amor, essas 2 semanas, eu tava numa situação de tranquilidade, que delícia, tá dando resultado, não vou me movimentar, pra que me movimentar? As coisas estão acontecendo. Começou a dar o caos. Rapidinho. Pensei em umas 4 soluções, já comecei a tocar outros projetos, fazer outras coisas. E hoje vindo gravar esse vídeo, que o tema não ia ser dessa semana esse vídeo,
A espiritualidade me falou: o processo faz você também mudar de rota. O processo faz você recalcular a rota. A gente tem uma mania feia de ficar confortável. E se ficasse confortável para sempre? Você não ia se movimentar. Então a espiritualidade vai fazer você se movimentar. E nem sempre vai ser da forma mais confortável. É o seu processo. Às vezes vai ter processos na sua vida, amor, que você não vai ter coragem de enfrentar. Que você vai fingir: ah, nem tô vendo. Nem tô vendo. E aí, a espiritualidade: então eu vou fazer de outra forma para você tomar a atitude que você tem que tomar. Passar por esse processo. Então, no final, o processo ele não é contra você, meu amor. O processo é por você. É para você. O caos, o vento também é a sua espiritualidade. Você se diz tão fiel a essa espiritualidade, mas não aceita as confusões que chegam na sua vida. Os movimentos, os empurrões. Você pede caminho, mas reclama do caminho que você tem que caminhar. Você quer de Uber? Você quer que a espiritualidade carregue você no colo? Se você quer caminho, vai caminhar. Ou você se contenta com a vida que você tem. Foi o que eu te falei. Você não é obrigado. Mas também não vai ficar reclamando, né? Vamos aceitar. Eu tenho isso daqui. Eu vi em algum lugar que falava assim: eu tô aqui nessa banheirinha quente, essa banheirinha confortável. Mas a pessoa do vídeo falava: essa banheirinha de esgoto. Porque o esgotinho também é quente. O esgoto não é quente. Passa em frente a um bueiro. É quente. Um vapor quente que sobe. Às vezes você está confortável numa lama, numa poça de lama. E a espiritualidade quer te tirar disso. Ela está te movimentando. E você está achando que, ou às vezes o que você está achando que é castigo na sua vida, é só a espiritualidade fazendo o que tem que ser. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Para eu chegar à gerência hoje, eu já tive que engolir tanto sapo na minha carreira. Eu já tive que respirar fundo tantas vezes. Eu já tive que aprender que aceitar e reconhecer que eu não sabia tantas coisas. Eu já tive que me quebrar e me lapidar tantas vezes. E não só para isso. Hoje eu moro numa casa maravilhosa, como vocês sabem, como eu conto aqui. Mas antes eu tive que morar num apartamento que para mim também era maravilhoso, aquele apartamento que eu morava, meu primeiro apartamento. Mas antes daquele, uma kitnet. E amava também minha kitnet. O que a espiritualidade quer é que você tenha prazer no processo. Porque eu posso falar, gente, era minha meta bater 500 mil seguidores no Instagram. Era minha meta. Depois que eu bati, eu falei assim: já só isso? Já teve essa sensação também? Quando você consegue, né? É só isso. Achei que tinha mais. O prazeroso da vida é o meu processo. É o passo a passo. É o desafio. E aí você acha que tipo assim: ah, eu quero muito, sei lá, comprar um carro. Aí você junta todo o processo. Tô aqui todo o processo pra comprar esse carro. No meu caso que eu falava, o Joãozinho prometeu, falou que quer me dar um bibi. Vai me dar o bibi dele. Eu vou ganhar um bibi. Juntei o dinheiro, comprei o processo, comprei o carro. Passei pelo processo. Me prometeu. Processo tu juntar o dinheiro. Aí, você acha que acabou o processo? Começou outro processo. Do pagar um IPVA, do pagar um seguro, do pagar uma manutenção, consertar os amassados dos batidos, das batidas que eu tive. Batida em muro, gente, tá? Eu era danado pra bater em muro. Então, o que a gente pode entender aqui? Uma vida sem processo, amor, não tem vida. Por que você tá reclamando de viver? Por que você tá reclamando de tipo, cara, por que isso tudo? Eu tenho certeza que a pessoa que você é hoje, toda essa força que você tem hoje, é graças às dificuldades que você passou, ou não é. Toda essa mentalidade que você tem, essa resiliência que você tem, é pelos problemas que você passou, ou não é. Acredito que tenham mães que me sigam aqui. Mães, pais, pessoas que conheçam crianças. Você conhece uma criança? Espero que você conheça uma criança. A gente não tem que educar a criança?
A gente não tem que mostrar para a criança o que é certo, o que é errado, não vai por aí, faça aquilo, não faça. A gente não precisa educar a criança para que ela se torne um adulto melhor, para que ela entenda de fato o que é a vida. Por que você acha que a sua espiritualidade não vai te educar também? Por que você acha que a sua espiritualidade não vai movimentar para te amadurecer também? Ela vai movimentar. Ela vai te provar. Pai Cipriano, Pedro Velho que me acompanha, ele tem uma metáfora que eu acho muito bacana. Que ele fala assim, sabe quando vocês vão no médico e tem aqueles movimentos assim de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce? São os batimentos cardíacos, né? A vida, meus filhos, é exatamente assim. Uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai estar embaixo. Uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai estar embaixo. Quando a gente está embaixo, é o momento de pegar impulso para subir. Mas se ficar sempre lá em cima, a vida perde a graça. Imagina, você não tem um problema para resolver. Imagina, gente. Não tem um problema para resolver, não tem uma coisa para fazer, não tem um próximo passo para fazer. A gente está aqui, eu tô aqui para colaborar com você para colaborar com seu irmão do lado, e por aí vai. A gente está aqui para evoluir a humanidade. Que bom que eu passei por todos esses processos. Que bom que eu consegui passar por tudo isso. É por isso que eu tô aqui hoje. Talvez eu nunca tivesse. Se eu não tivesse enfrentado os processos, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Então, comece a olhar o seu processo não mais com um olhar negativo. Comece a olhar o seu processo do tipo, eu realmente estou tendo que passar por isso. Alguma coisa eu estou tendo que aprender. Alguma coisa eu estou tendo que passar. É o processo, amor. Não tem como fugir. E sabe quem sabe o porquê do processo? Apenas a espiritualidade. Só eles sabem o porquê de tudo. A diferença está em duas coisas. Ou você acredita no que está acontecendo, confia que tem um propósito maior, ou você vai estar eternamente na posição de vítima, tipo, ai, por que comigo? Eu não gostaria, eu não quero, eu não aceito. Amor, aceita, tem tudo um propósito maior. E se você não tiver uma explicação dessa vida, somos seres que acreditamos em outras vidas, em vidas passadas. Você não sabe o que você fez em outra vida, essa menina. Às vezes pode ser uma pessoa bacanérrima, super galera, nessa vida. Aí na outra vida você foi barbarizante. Nessa vida, super cool. E na outra vida? É o processo. É o processo. Certo? Que você não tenha medo de viver o seu processo. Que você não perca a esperança durante o processo. Que você não desanime. Que você não questione. Que você não entre em guerra. Não dá pra lutar contra a vida, gente. Não dá pra lutar contra a espiritualidade. Tem coisas que temos que passar. Você fez acordos antes de vir aqui. Tem coisas que você tem que superar. E eu tenho uma única certeza. Quando tudo passar, você vai pensar, valeu muito mais a pena. Nossa, foi muito mais prazeroso. Eu tinha que passar por isso, gente. Tinha mesmo. E pior que tinha. Pra você ser a pessoa que você é hoje, você tem que passar por algumas coisas. E pra você ser a pessoa... E aí vamos lá refletir. Pra ser a pessoa que você quer ser, quais são os processos que você tem que passar? Não adianta ficar nessa ilusão que vendem aí fora de que é só acender a velhinha e tomar um banho que o negócio vai acontecer. Não é assim. Aqui a gente lida com uma maturidade, o quê? Uma espiritualidade madura. A gente lida com uma espiritualidade que encara o que é de fato a ilusão do conto de fada da espiritualidade e o que é de fato a maturidade enquanto adultos. E seres maduros mesmo perante a espiritualidade. Que seja uma semana de resposta. Que esse vídeo tenha vindo para você como um acalento. Que você saia daqui motivado mesmo para encarar o processo de não aceito, não gosto, não queria que estivesse acontecido, mas se está acontecendo, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Não trate a vida como sua inimiga. Trate a vida como uma professora. Trate as provações como testes, as tempestades como literalmente provas que estão te obrigando a passar de fase. É o processo.
Não lute contra ele. Aprenda a dançar nesse processo, a ver beleza nesse processo. Sinta mesmo, seja humano, não tenha uma positividade tóxica. Tenha assim, uma mentalidade de tem que ser. Vou passar, vou encarar. Caminho John lá tá passando pelo processo dele. Tá todo mundo, amor, sua mãe, sua filha, seu filho, seu irmão, seu namorado, seu marido, sua esposa. Tá todo mundo passando pelos seus processos. Por isso que nós temos que ser pessoas gentis, bacanas, pessoas que acolhem umas outras, porque a gente não sabe qual é o processo que o amiguinho tá passando ali do lado. Certo? Me comenta aqui, esse vídeo foi uma resposta pra você? Isso chegou de uma forma bacana pra você também? Eu de verdade espero que tenha chego. Não me deixa de seguir em todas as redes sociais, hein? Nós temos conta nas plataformas de streaming, de áudio mesmo, com os nossos cafés com lapadas de Exu todos os domingos. Temos as nossas cafés com lapadas de Exu semanalmente lá no Instagram e conteúdo exclusivo em cada rede social, porque eu tô aqui pra ser um amigo mesmo de vocês, né, gente? Esse amigo, esse brother, esse parceiro, que a gente toma esse café aqui junto, troca essa ideia, esse papo cabeça. Um beijo, ó. E se eu souber, né, que você tá reclamando do processo, eu vou ficar bem chateado. Eu gastei uma dicção aqui com vocês, hein? Certo? Um beijo e até semana que vem.